honored ministers and distinguished guests, it's my great privilege to be with you this morning. I'm excited about the opportunity. Sua Excelência e seus ministros da Educação, caros delegados, senhoras e senhores, eu tenho certeza que esses 3 dias serão muito importantes. Nós temos o privilégio de viajar durante o mundo. Nós viajamos várias escolas, temos visitado várias escolas em várias partes do mundo. É muito claro que nós temos oportunidades. Este é o grande tempo, é uma grande oportunidade para que a gente possa engajar, portanto, engajarmos neste processo. Quando eu visito escolas, eu viajo à volta do mundo, nós temos que acelerar mudanças, nós temos que envolver as nossas crianças em termos de cometimento. Nós temos que reconhecer o nosso dia a dia. Nós precisamos portanto, de envolver ou de criar maior qualidade na área de educação. Nós precisamos de abraçar esta causa e, por fim, apoiar, portanto, as crianças, portanto, a conduzir mudanças. Eu acho que nós podemos começar a lidar com as nossas expectativas da melhor maneira. Por exemplo, atribuir crianças, os estudantes, para que no seu dia a dia possam se engajar mais, portanto, no seu dia a dia nas escolas, bem como tentar motivar o crescimento econômico e tecnológico nos vossos respectivos países. É isto que devemos fazer. É crítico quando nós falamos de tecnologia e das nossas potencialidades em África. Nós sabemos que a transformação na área da educação, eu tenho falado, tenho abordado com diferentes ministros em vários países da África. Quando nós observamos, quando nós lidamos, por exemplo, com questões ligadas à prosperidade econômica, o crescimento que nós temos visto em África, acerca do continente, vai ser, portanto, nós temos visto desafios na região, portanto, da África subsaariana. Por exemplo, quando nós fazemos abordagem, quando nós verificamos a questão do setor privado, o setor público, em termos de educação, nós temos que criar oportunidades e tentar encontrar formas e maneiras ou trazer plataformas que possam sustentar no concernente à área da educação. Isso reflete-se, portanto, isso traz uma realidade para garantir. Nós sabemos que nós temos quase 12 mil membros que se envolvem, portanto, na área da educação. Nós temos visto um crescimento de quase 96 milhões a trabalhar à volta do continente africano e criando, portanto, quase 63 milhões de postos de trabalho. Portanto, como é que nós vamos lidar com esta análise que eu faço? É só para, portanto, realçar e reconhecer, portanto, o papel. Eu acho que estou convicto de que a África irá liderar, irá desempenhar um papel mais importante que a China nos próximos anos. E isto nós temos que reconhecer o papel do continente africano. O continente africano tem desempenhado um papel fundamental, portanto, no desenvolvimento do continente, portanto, em termos de trazer mudanças a nível global. Quando nós fazemos abordagens sobre mudanças em termos de educação, nós temos que também preparar as crianças em termos de mudanças. Nós temos que preparar as nossas crianças sobre
o melhor trabalho, tentar encontrar, portanto, estar a par da realidade de cada país ou do seu país. E nós temos que atribuir poder junto às nossas crianças, temos que engajar os governos, órgãos governamentais, e, portanto, para conduzir mudanças, e nós podemos criar estes aspectos todos, sim, portanto, não só em termos de prosperidade econômica de cada país, mas só também para trazer mudança na vida dessas crianças, nas salas de aulas. E um dos aspectos que eu reconheço, mas também é que as crianças nas salas de aulas devem estar preparadas pela dinâmica, a dinâmica de aprendizagem, e tentar criar e colaborar, partilha de informação, partilhar experiências. E nós temos que aproveitar as tecnologias que nós temos hoje. É muito importante a forma como nós aprendemos, como as crianças aprendem. Portanto, as crianças são curiosas e precisam de colaboração, precisam, portanto, que se faça um acompanhamento a estas crianças nas salas de aulas. Portanto, é esta a realidade que nós temos que abraçar e tentar também envolver os professores e criar formas de inovações. Isto reflete sobre a realidade, uma vez que nós olhamos, observamos, portanto, tentar criar práticas que sejam, portanto, prolongadas. Eu acho que é fundamental e relevante da forma como é que nós preparamos, portanto, os nossos professores nas escolas. E em muitos casos, por vezes, portanto, nos esquecemos, mas essa questão da informação, acesso, portanto, às tecnologias de informação e comunicação, são, portanto, dois aspectos extremamente relevantes, portanto, para a condução de uma qualidade de educação, de uma força de trabalho que seja, portanto, de qualidade. Só assim é que nós podemos melhorar, portanto, a educação nos nossos países. Nós sabemos, portanto, que vários estudantes nos vossos países, nem todos têm a oportunidade de aprender ou estar a par das tecnologias. Portanto, nós temos que envolver de forma coletiva, criar um processo que seja inclusivo. E, portanto, os líderes na área de educação devem, eventualmente, criar um processo, tentar harmonizar esses processos para que todos possam ter acesso às tecnologias. E o outro aspecto é que nós temos que reconhecer é tentar fazer reformas, portanto, no nosso sistema educacional. E como é que nós podemos criar um processo que seja mais eficiente, eficaz? Como é que nós podemos, portanto, criar motivação junto aos nossos alunos, às nossas crianças nas escolas? Como é que nós podemos fazer que o sistema de educação seja mais relevante nas nossas comunidades? Por exemplo, como é que nós podemos, portanto, tentar envolver, tentar focar aspectos no concernente por questões de aprendizagem, portanto, por exemplo, criar a avaliação em termos de avaliação, em termos de educação, tentar fazer uma avaliação, bem como desenvolver práticas junto às comunidades, tentar estar a par das aspirações e sonhos, portanto, das crianças. Nós precisamos, portanto, eventualmente, de criar, só assim nós temos na posição de criar a força de trabalho que nós desejamos. E grande parte deste aspecto depende da dinâmica que conduz a estas mudanças. E um dos aspectos em que nós devemos
Este exemplo vem de alguém que trabalha na área numa das empresas que estão aqui presentes. Se você disser ou informar aos professores dos vossos desafios, portanto, portanto, das vossas realidades em termos de tecnologia, o plano que nós devemos seguir e tentar atribuir poder, portanto, ao vosso sistema de educação. Nós sabemos que tecnologia pode garantir e assegurar e tem que fazer parte do plano. É por isso que eu acho que é crítico entender e compreender, porque o vosso legado, vocês como ministros ou, portanto, serventes públicos na área da educação, vocês têm que estar a par, portanto, das transformações que possam eventualmente ocorrer no sistema de educação nos vossos países de origem, mas em muitos casos que eu tenho visto e eu reconheço durante muitos anos é que as pessoas importam muito. Nós sabemos que a tecnologia é importante, mas quem traz transformações, portanto, são as pessoas. Nós temos que atribuir poder aos professores. Nós precisamos, portanto, que os professores possam envolver-se nesse processo. Nós sabemos que tecnologia é uma ferramenta importante, mas que se formos a usá-la de forma correta, nós sabemos que nós precisamos estar conectados, portanto, a estas mudanças para que cada estudante possa atingir resultados positivos. Eu acredito, eu estou em crer que nos próximos 3 dias nós iremos ter discussões muito ativas e nós temos que trazer estratégias ou criar ideias que possam lidar ou dar vazão, portanto, a essas pequenas barreiras que nós temos. Portanto, é importante que possamos criar um processo no nosso sistema de educação, tendo em conta, portanto, com os vossos líderes. Eu acabei de voltar, eu passei alguns dias na África do Sul e eu pude constatar, portanto, as mudanças, hum, as oportunidades que o sistema de educação na África do Sul tem. Por exemplo, alguns países, nós sabemos que os países são diferentes, nem todos os países gozam ou têm as mesmas oportunidades ou usam as mesmas tecnologias, mas nós temos que criar esse sistema, que haja maior envolvimento em termos de tecnologias nas escolas, e só assim é que nós iremos criar ou ter resultados positivos. Mas isto acontece quando nós temos um grande líder. Eu tenho verificado, tenho viajado à volta do mundo e tenho verificado, tenho visitado várias escolas e tive o prazer de encontrar professores maravilhosos que têm trazido, que têm se engajado e tentam exortar, portanto, o quanto é importante o envolvimento, a criação de tecnologias nas escolas. Nós sabemos que os professores têm cometimento, têm paixões diferentes, que nem todos os professores são iguais, mas nós temos que criar os fundamentos, portanto, os alicerces, portanto, para a criação do sistema educacional que seja proativo, eficiente e eficaz. Só assim nós iremos, portanto, à volta do continente, criar uma comunidade que a gente possa celebrar, portanto, e criar as estratégias para que a gente possa eventualmente atingir os nossos resultados. Como é sabido, em cada sala de aula, portanto, nós temos ambientes diferentes. Portanto, quais são as expectativas das vossas comunidades? Como é que é o ambiente de aprendizagem? Como é que nós podemos, portanto, lidar com estas expectativas? Quando nós observarmos e quando nós fazermos mudanças, quando nós, portanto, conduzirmos e trazer mudanças, nós sabemos que tecnologias e outras ferramentas, portanto, irão contribuir para o alcance
dos resultados ou dos objetivos que nós queremos, como é que nós podemos usar tecnologia, como é que nós podemos aprender através das lições que nos foram transmitidas. Esta viagem começa com a revisão, por exemplo, das tecnologias, ou tentar transformar ou criar oportunidade para estas crianças. Eu tenho visto, verificado vários exemplos à volta do mundo, não só em termos de tecnologia, mas nós temos que transformar, falando de forma franca, nós temos que pensar em primeiro lugar o que é que a tecnologia pode trazer numa sala de aulas. Mas eu reconheço que um dos aspectos fundamentais da tecnologia é importante que pode, portanto, eliminar algumas barreiras que possamos encontrar no decorrer do percurso, portanto, dos nossos projetos, dos nossos planos. É importante que possamos verificar, observar a questão do tempo, por exemplo, o acesso, a avaliação de desempenho do estudante ou do aluno. Por vezes nós temos verificado estudantes que, enfim, acabam, portanto, seguindo o caminho errado. Enfim, nós temos vários desafios. É por isso que a tecnologia tem que ser implementada de forma, mas de forma correta. Nós sabemos que hoje temos a internet, permite também que possamos criar o acesso. Nós precisamos, portanto, cada estudante tem que ter acesso à internet e, portanto, em diferentes locais para que possam progredir baseando-se, portanto, no seu conteúdo, tentando criar progressão. A tecnologia permite que esta mudança possa ocorrer, bem como lidar, portanto, quando eu falo de transformação, é claro que o que já ocorre. Esta é a pergunta que eu peço para que todos possam refletir. O que é que você está a tentar alcançar? Qual é a sua missão? Portanto, nós temos que. Uma das formas em que eu posso. É que, se a vossa província ou o vosso distrito reconhece o papel dos gêneros em termos de liderança, portanto, o risco e oportunidades de falhanço, quando vocês falam em transformação e trazer transformações nas escolas ou junto às crianças, por exemplo, a forma como é que você irá lidar com esses aspectos durante vários e vários anos. E quando nós temos acesso, portanto, por exemplo, aos telefones móveis, aos smartphones, aos tabletes, enfim, isto também permite ou facilita, portanto, o acesso a lidar com os nossos desafios em termos de tecnologia. É por isso que é crítico, nós precisamos de criar fundações para uma transformação que seja realmente ou criar plataformas que possam eventualmente trazer transformações nas nossas escolas, no nosso sistema de educação. Só assim iremos criar motivações ou podemos criar ou motivar os nossos alunos. E um dos aspectos que eu tenho exortado, nós precisamos já continuar a inventar nas escolas, precisamos de motivar as crianças, os nossos alunos a lidar com inovações. Nós sabemos que a tecnologia só funciona quando nós temos grandes professores e grandes líderes. É por isso que este é um elemento em que nós temos que pensar, é um elemento crítico. Nós temos que pensar onde é que nós queremos chegar, o que é que nós temos nos nossos países e temos que tentar criar melhores práticas e também partilhar outros exemplos. Nós temos exemplos de falhança ou de sucesso. Nós precisamos de criar um processo, um cometimento e temos que nos engajar
precisamos também de ouvir os estudantes, que haja, portanto, partilha dos outros líderes de inovação, disseminar informação importante e quando nós estivermos quando estivermos, portanto, num ponto certo nas nossas escolas, então nós podemos trazer mudanças ou conduzir mudanças que nós realmente queremos. Portanto, esta plataforma providencia metodologias que irão eventualmente ou de forma efetiva, permitir que o nosso trabalho possa ser, portanto, efetivado da forma mais fácil possível, da melhor maneira, querer dizer. Só assim estaremos na posição de avaliar que tipo de tecnologias, como é que nós podemos lidar com as nossas tecnologias. Eu tive a chance, portanto, de celebrar com alguns heróis que têm trazido inovações espetaculares. Eu sei, portanto, eu reconheço o papel que os professores têm desempenhado. Portanto, nós precisamos de envolver, criar um processo, seja inclusivo, precisamos de envolver os professores em várias atividades. Este é um exemplo da Coreia, em 1965. Portanto, um exemplo da Coreia, como a Coreia, portanto, transformou a economia, o sistema educativo, criando oportunidades em vários aspectos. E nós temos visto esses exemplos. Nós verificamos exemplos de Jamaica e Singapura. Esses são os países que em 1965, portanto, o produto interno bruto, a Jamaica tinha em 1964 quase portanto, o produto interno bruto quase o dobro de Singapura, mas hoje nós sabemos que a Singapura, portanto, tem um desenvolvimento econômico muito maior que a Jamaica, porque envolveu, portanto, que houve um envolvimento, portanto, no sistema da educação, portanto, focando-se na educação, portanto, é muito importante, mas isto tem que ser feito da melhor maneira, com o envolvimento portanto, de empreendedores. E esta conexão tem que ser feita, portanto, com a ajuda dos nossos líderes. É por isso que nós exortamos todos os dias a relevância, o quanto é importante motivar os nossos líderes, os nossos estudantes. Nós temos que pensar nesses aspectos todos. Eu tenho orgulho de estar aqui hoje convosco e de lidar com estas iniciativas em África, providenciando liderança e ferramentas e alicerces à volta do continente africano para que possamos alcançar os nossos resultados. Precisamos de apoiar e de ajudar as nossas crianças nas salas de aulas. Precisamos de observar os nossos projetos, precisamos de trazer melhorias e só assim nós iremos produzir e só assim as crianças irão ter ferramentas necessárias e adequadas para alcançar mais e mais. Nós sabemos que isso requer conexões a nível, portanto, conexões em termos de ideias, mas também requer acesso à internet. Nós temos que, à volta do mundo, eu sei que eu acabei de voltar agora da África do Sul. E nós precisamos trazer mudanças que precisamos. Portanto, na África do Sul eles têm usado, portanto, várias redes de televisão, portanto, para transmitir e criar e tentar motivar ao uso de tecnologias nas escolas. Nós temos que reconhecer que chegou a hora de nos engajarmos, aprender com as lições, portanto, que nós temos à volta do mundo.
Eu sei que existem muitos aspectos negativos em termos de mudança, mas esta é a melhor altura, porque nós sabemos que não podemos criar bases, os alicerces de mudança, se nós não temos tecnologia, nós temos que criar dados. Eu acho que esta que é a altura, portanto, eu quero sair, portanto, quero deixar este encontro. Depois, eu espero que depois de 3 dias nós possamos de ter uma outra ideia em termos de como é que nós podemos conectar e trazer transformações em termos de educação. Eu sei que vocês todos são líderes, podem trazer mudanças espetaculares no seu dia, no seu dia a dia, no dia a dia de cada um de vocês. É por isso que eu peço e quero exortar que vocês possam eventualmente, portanto, engajar-se neste processo. Muito obrigado a todos e tenham uma boa conferência. Por favor, se introduza antes de começar a pergunta, por favor. Eu sou por nome do Conselho da área de educação nas Maurícias. Eu sei que você falou de introdução de tecnologias de informação e comunicação, mas nós não podemos só nos focar em tecnologia, mas também temos de nos focar em treinamento dos professores. Os professores, por vezes, não sabem como incorporar, portanto, tecnologias de informação e o sistema, portanto, demanda aspectos ligados, por exemplo, a exames e não tem tempo para que haja tempo de engajar-se em termos, por exemplo, de uso de computadores. Como é que nós podemos trazer, portanto, ou motivar os professores ao uso de tecnologias? Essa é uma grande conversa e eu poderei ter pontos controversos, mas eu, na verdade, penso que quando nós nos focamos por treino, nós temos que produzir em mais aspectos, ou precisamos de dedicar maior atenção, por exemplo, em termos de treinamento, gestão de capacidade junto aos nossos líderes. Os professores desempenham um papel importante no dia a dia. Eu visitei vários professores e eu constatei que eles têm feito um trabalho maravilhoso. Eu falei, eu tive várias entrevistas com vários diferentes professores. Enfim, eu cheguei à conclusão que o que nós precisamos de fazer é criar líderes que possam criar culturas e criar um ambiente que seja que a gente possa harmonizar os nossos objetivos em termos de aprendizagem junto aos nossos estudantes. Portanto, nós temos que criar gestão de capacidades, isto é, treinamento e formação, como é que nós podemos partilhar. É isso que nós precisamos de pensar, tentar envolver os líderes conforme trazer mudanças. É mais crítico agora e que nós temos que treinar os professores, por exemplo, no uso do computador. Eu trabalho com a Microsoft há quase 23 anos e eu tenho estado, peço desculpas, tenho estado a engajar-me, portanto, no meu dia a dia, eu tenho enfatizado a questão do treinamento e formação. E nós precisamos de criar formas de aprendizagem onde os professores possam eventualmente conectar-se à volta do mundo. Isso reflete sobre como é que nós queremos trazer para o progresso portanto, eu penso, portanto, eu tenho perguntado aos professores quando, por exemplo, quando nós realçamos este slogan em que nós podemos aprender sem você, senhor professor, portanto, e eu depois perguntei, você sente-se, portanto, como é que você se sente com este slogan? Qual é o seu sentimento? Mas nós sabemos, os professores sabem, portanto, que o uso de tecnologia é importante, o uso da internet, o uso dos computadores nas escolas. Só assim estaremos na posição de alcançar realmente os resultados que nós queremos.
Nós precisamos, portanto, de criar acesso à tecnologia aos professores. Portanto, este é que é o portanto. Thank you, thank you. I missed an opportunity of being the first one to ask a question. I'm the Deputy Minister. Eu faço parte, sou a ministra portanto, eu trabalho no Ministério da Educação, por exemplo, em termos de custos de acesso, em termos dessas ferramentas, porque nós sabemos que essas tecnologias são caras, essas tecnologias que podem trazer transformações, mas sim, nós temos que ter em acordo, em consideração, nós precisamos de portanto, tentar criar igualdade, por exemplo, na capital nós oferecemos um nível de educação que não é mesmo nas comunidades, portanto, nas maiores cidades. Portanto, é por isso que eu acho que eu quero exortar o papel, a importância dos equipamentos, das ferramentas de trabalho. Nós precisamos de tentar, portanto, encontrar mecanismos ou criar um padrão que seja, portanto, igual à volta de todo o país. Não favorecer algumas regiões em detrimento das outras. Em muitos casos nós temos constatado, portanto, que os sistemas de aprendizagem, por exemplo, nas comunidades não é mesmo aqui, por exemplo, nas capitais dos países. Nós temos que reconhecer o quanto sensível é essa questão de conectividade. Você poderá, na verdade, sincronizar a informação. Isto irá criar uma grande diferença nas escolas. E eu tenho ido às escolas e tenho verificado vários aspectos, por exemplo, quando as crianças numa sala de aula, todos tentam usar o mesmo sistema. Nós temos que verificar, portanto, e tentar sincronizar a informação, e só assim estaremos na posição de criar ou de alcançar os nossos objetivos. Portanto, nestes projetos nós temos que tentar encontrar formas e maneiras de criar uma internet que seja de custo baixo. Nós gastamos muito dinheiro na educação e o que eu posso dizer, tente gastar o dinheiro de forma inteligente. Nós temos que ter, portanto, aspectos que possam eventualmente, ou estratégias, queria dizer, que possam trazer mudanças. E começa, por exemplo, com os líderes, com os professores, e tenta depois encontrar de forma árdua. Só assim nós estaremos resolver problemas de hoje e possamos reconhecer os problemas da manhã. Portanto, nós sabemos que existe, por vezes nós encontramos há quem resiste a mudanças, mas eu acho que nós podemos, se nós trabalharmos de forma conjunta, podemos alcançar os resultados que nós queremos e criar um impacto, portanto, à volta do continente. Portanto, eu tenho verificado a necessidade de mudança em termos, portanto, do impacto de tecnologias, e como é que nós podemos, na verdade, de lidar. A primeira questão é a questão do acesso, mas mesmo quando você tem acesso, você tem que verificar, portanto, eu venho dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos têm envolvido ou tem dispensado, tem gasto muito dinheiro em termos de educação, mas não há mudança, portanto, às vezes nós temos que ver a forma, como é que. Thank you very much for your presentation. Obrigado pela sua apresentação. E eu vou perguntar, My name is Jessica Lupo. meu nome é Jéssica Lupo, sou ministra da Educação de Uganda. Bem-vindo a todos. Eu gostava de perguntar, Has to accept mas primeiro você tem que aceitar que nesta área nós não podemos fugir de tecnologia, trazendo mudanças em termos de indústria,
desenvolvimento econômico. Mas a minha pergunta é os desafios, portanto, entre, por exemplo, nós sabemos que alguns países, por exemplo, têm desenvolvido as suas tecnologias, portanto, que estão mais avançados que os outros países. Por exemplo, a forma como é que algumas escolas, mas porque nós estamos a falar de educação, algumas escolas têm desenvolvido tecnologias em transformar ou, portanto, envolver os professores a lidar com tecnologia. Para mim, tecnologia continua de uma forma acelerada para esses que têm acesso à tecnologia e têm vantagens e têm criado vantagens em termos de tecnologia. E agora para esses que não têm acesso e nem terão acesso amanhã, portanto, existem dois aspectos diferentes ou categorias diferentes, mas ao mesmo tempo nós sabemos que tecnologia nós temos que envolver, não podemos evitar. Portanto, como é que nós podemos convergir? Portanto, nós sabemos que amanhã nós temos, por exemplo, a escola de Musanji. Nós vamos atribuir a essas escolas portanto, alguns aspectos ou algumas tecnologias, mas nós sabemos que mesmo aqui em Uganda, algumas escolas não têm tecnologias. Como é que nós podemos tentar convergir ou tentar colocá-los ao mesmo nível? Portanto, é uma questão muito geral, mas existe um gap, desculpa, existe uma ruptura existente entre os que terão amanhã. Como é que nós podemos, portanto, convergir para que todos possam estar no mesmo estágio e possam progredir mutuamente? Muito obrigado pela pergunta, senhora ministra. Eu acho que é um pensamento, isto é a realidade, porque nós não sabemos que nem todos gozam das mesmas tecnologias, portanto, há regiões que são favorecidas em detrimento das outras, mas eu acho que realmente é um desafio a questão do gap existente, toda a ruptura existente. Portanto, nós sabemos do impacto que isto pode criar em termos de transformação. Eu acho que todos os países têm esta ruptura. Não é só um país, mas isto acontece em quase todos os países. E, portanto, nós usarmos ou aprender com outros exemplos, por exemplo, trazer mudanças que vos possam inspirar. Nós temos que acelerar as nossas expectativas. Nós precisamos de realmente engajar os nossos professores, bem como também trazer motivações junto aos nossos professores, criando uma economia digital. Portanto, só assim nós poderemos envolver as crianças em termos nas áreas científicas. Portanto, por ciências, portanto, sem estes dispositivos eletrônicos, nós não podemos estar a par, portanto, ou tentar fazer um acompanhamento da realidade em termos de nós precisamos de observar as oportunidades que nós temos, nós precisamos, portanto, de trazer e de lidar com esta ruptura existente. Só assim nós estaremos, portanto, na fase de alcançar resultados e só assim nós estaremos na posição para companhias como a Microsoft devem, portanto, conduzir a mudança, não só providenciar tecnologia, mas também tentar apoiar em termos de alcance de resultados. É isso que nós temos que reconhecer, é por isso que nós temos que verificar as oportunidades que nós temos. Eu estou muito excitado em termos de como é que nós vamos lidar com esta questão. Eu vou passar agora o microfone à Claire. Nós vamos trazer agora outro convidado. E eu que organizei este encontro.
mas com um fundamento, um princípio fundamental. Grande parte dos países aqui, hoje, portanto, portanto, grande parte dos países hoje, por exemplo, a Etiópia gasta do seu PIB quase 43%, portanto, em termos de educação, mas existem princípios em que nós temos que criar esta parceria entre governos e órgãos privados. Portanto, nós sabemos que a HP, o Intel e a Microsoft têm tecnologia, detêm tecnologia, mas também chegaram à conclusão do mercado africano. Nós sabemos que um dos grandes, o maior, um dos grandes mercados em termos de tecnologia móvel é o continente africano. Então, eu acho que a questão da parceria é o ponto focal. Nós não podemos esquecer também a questão do custo. Se você decidir, por exemplo, Uganda, 80 milhões de estudantes e nós queremos atribuir computadores a todos esses estudantes, este é um grande investimento. Portanto, nós temos que saber. Está bem, nós concordamos que nós temos que envolver tecnologia nas nossas escolas, mas como é que nós podemos providenciar, por exemplo, esses produtos que envolvem grandes custos? Eles poderão levar os computadores, portanto, de volta para casa no final das aulas. Portanto, você tem que persuadir o poder. Portanto, por exemplo, você tem quase 7 milhões de estudantes. Ok, você quer ter um computador, venha ao nosso país, venha investir. Nós temos que criar investimento, na minha opinião, portanto, industrialização local, distribuição local de produtos e serviços a nível local. Deve ser, o que nós devemos fazer é que haja, portanto, marcas, portanto, portanto, que sejam fabricadas em África, se calhar para reduzir os custos da tecnologia. O senhor delegado Unesco parece querer intervir. Thank you very much for highlighting the important role that teachers can play in the education environment and technology, especially as World Teachers Day. Existe uma outra realidade que nós precisamos de reconhecer, é o papel, portanto, mas eu não sei se alguns elementos que as políticas possam eventualmente trazer em ordem, criar um ambiente em que nós possamos reconhecer a importância, portanto, de inovações de gente jovem e como é que nós podemos transmitir conhecimento de uma criança para outra ou tentar disseminar. É por isso que nós criamos este slogan de que as crianças podem aprender sem o professor. Em muitos casos, não é tentar competir, portanto, com professores, mas sim trazer tecnologias para permitir que os professores possam abraçar esta colaboração. E nós precisamos de começar a fazer avaliações em termos de práticas ou de experiências, não só em termos de criação ou do envolvimento de líderes. Nós precisamos de criar acesso, como é que nós podemos colaborar, portanto, como é que os professores, em alguns casos, quando nós, por exemplo, falamos do século XXI, isso faz parte de acesso. Nós temos que ver, portanto, por exemplo, nós temos focado em liderança, como é que nós podemos, não só de forma abstrata, mas como é que nós podemos, nós temos visto várias realidades, quando nós tentamos acompanhar, portanto, por parte dos relatórios providenciados pelos pesquisadores, nós verificamos que, por vezes, nós focamos-nos na competição e esquecemos de pensar, de criar colaboração em termos desses assuntos.
É isso que é crítico, é isto que é fundamental, portanto, para que nós possamos preparar os estudantes e criar, portanto, colaboração. Mas a força de trabalho hoje requer realmente prática, experiências e requer o uso de tecnologias, portanto, é muito crítico. Mais uma última pergunta, por favor. Muito obrigado. O meu nome é Laline de Pando. Deixa-me ser o advogado do diabo. Eu concordo consigo muito e com outros colegas. E, por exemplo, é importante, nós tivemos iniciativas que tentam encontrar, portanto, por exemplo, programas a níveis, portanto, das comunidades. E nós sabemos que nós temos que nos focar na questão dos professores, nós precisamos de verificar tecnologias, tentar atribuir poder aos professores. E, portanto, eu acho que realmente nós temos que criar um entusiasmo e encontrar, portanto, lidar com estas barreiras em termos, portanto, de atitudes. E nós sabemos que existem conflitos nas classes, parece-me que mas uma vez que nós mudarmos, portanto, no concernente à recepção de tecnologias nas escolas, eu acho que o resultado será maravilhoso. Nós temos que identificar, em termos de reforçar os professores ou trabalhando em parceria, portanto, com os professores, nós precisamos de criar um processo que seja inclusivo, criar estratégias de colaboração, portanto, só assim estaremos na posição de encontrar resultados. Eu acredito que para nós usarmos o conceito de parceria, você está a falar, portanto, de aspectos. Eu acho que tem que haver igualdade, ou criar um processo, seja, portanto, um padrão para todos. Nós precisamos de estabelecer. Eu tenho problemas muito sérios as nossas ambições em África é produzir, portanto, nós temos que ter uma produção em africana, produção industrial, portanto, nós não precisamos depender, por exemplo, nós não podemos trazer, não precisamos trazer caixas e caixas de computadores da América, nós podemos produzir aqui mesmo em África. Ah, Número 2. Nós temos verificado estatísticas e estas estatísticas indicam que um dos problemas fundamentais, e eu reconheço isto no governo da África do Sul, é a questão do desemprego. Portanto, será que esses parceiros realmente têm soluções para estes indivíduos que estão desempregados? É por isso que eu acho que nós temos que envolver, que nós temos esse problema social e desemprego no nosso país. Portanto, essas ferramentas de tecnologia são realmente fundamentais, mas nós temos que criar emprego, crescimento econômico, industrialização e tentar, portanto, endereçar essa questão do desemprego. É isto que é um desafio, portanto. Muito obrigado. Eu falo em nome da Microsoft, mas também falo da experiência que eu tenho constatado, por exemplo, permitir que os estudantes possam contribuir para o crescimento econômico do seu país de origem. Nós sabemos que temos grandes desafios, mas você tem que criar e trazer ideias. É claro que a Microsoft providencia ferramentas e tecnologias para que nós possamos eventualmente trazer resultados em termos de crescimento econômico dentro do nosso país, por exemplo, em termos de criar oportunidade para todos os países. Mas a realidade desta parceria tem a ver com quais os objetivos, o que é que nós queremos alcançar, um dos aspectos que nós temos verificado é tentar criar ferramentas que possam desenvolver ou trazer plataformas
Por exemplo, a Microsoft tem feito, nós temos emprego e, portanto, grande parte dos nossos membros, dos nossos funcionários, portanto, do continente africano, portanto, nós sabemos que a Microsoft tem reconhecimento, a Microsoft reconhece que existe essa necessidade de criar maior postos de emprego. E eu quero, portanto, exortar mais uma vez aqui a todos vocês para que possamos trabalhar de forma mútua. É por isso que eu acho que quero enfatizar mais uma vez, portanto, a importância de trabalharmos em conjunto. Só assim estaremos na posição de criar mais postos de trabalho. É por isso que nós temos que estar todos juntos, portanto, neste processo, criar um processo inclusivo. Muito obrigado a todos pela vossa interação, pelo vosso engajamento. Estou muito agradecido e muito obrigado.